Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Aqui é mais uma vez o professor João Antônio e nós vamos agora para a nossa aula de número 4, no nosso curso de inglês gratuito aqui para você. Novamente eu lembro, esse curso foi criado para você aprender inglês, a quebrar o gelo com a língua inglesa, para você se afastar de todos os obstáculos, todos os impedimentos, todos os medos, todas as vezes que alguém te ensinou errado ou te ensinou mal, ou você ficou constrangido, ficou com medo de falar inglês na turma. Qualquer que tenha sido o motivo que te impediu de aprender inglês, eu estou tentando trazer para você algo que vai quebrar isso, que vai te libertar e vai permitir que você aprenda inglês de verdade. O meu método é um pouco diferente do que a maioria dos professores usa, porque muitas vezes os professores acham que pelo menos o básico do básico você já conhece. E eu estou criando aqui todo o conhecimento degrauzinho por degrauzinho, como você sabe, para que você entenda a lógica da língua e entenda tudo que permeia, tudo que circula, tudo que envolve o estudo do inglês. Ok? Essa é a nossa aula de número 4 e a gente vai trabalhar com verbos. Agora nós vamos trabalhar com verbos, então me acompanhe aqui, porque nós vamos brincar com os verbos no inglês. A gente já viu, vamos rever algumas coisas com vocês agora, ok? Então segura lá, ó. As pessoas em inglês a gente já conhece, né? I significa eu. Se escreve I, mas fala I. Portanto, lembra I, tá certo? You significa você, né? You significa você. She significa ela. He significa ele. It significa ele ou ela quando a gente está apontando para animais ou objetos, para não pessoas, né? We significa nós, lembra? We se escreve W-E, ok? You, a mesma palavra aqui de cima, you, pode ter o sentido de você ou de vocês, depende de como você está falando, com quem você está falando. E nós temos aquela palavrinha chatinha, com aquela técnica da língua embaixo do dente. They significa elas ou eles. Você está falando na frente do espelho? They, ok? Está falando porque você vai ter que falar direito. Eu quero ver você participando do grupo lá do Telegram. E aí eu vou pedir para você falar uma frase, né? Vai ter uma hora que você, olha, fala aí essa frase, eu vou escrever a frase, aí você vai ter que dizer they. Eu não vou aceitar they com V de velho, nem vou aceitar zei com Z de zebra. Eu só vou aceitar they com o som correto, ok? Então vamos lá. Vamos brincar um pouquinho aqui também com algumas outras frases para conhecer outros verbos, né? Ana, ela quer falar a frase eu falo inglês. A gente já sabe o que é o eu, é I. A frase é I, né? Eu significa ela, falando sobre ela mesma. E aí ela vai falar I speak English. I speak English. Presta bem atenção. I, você já sabe como fala, e significa eu. Speak é o verbo falar, né? O I, o eu, é o sujeito, né? O sujeito é o eu, o sujeito é o I. O verbo é a ação, a gente já sabe que verbo é a ação, então falo, de falar, speak, em inglês é o verbo falar. Em inglês, o que é que eu falo? Eu falo o quê? Né? Quem fala? Eu sou o sujeito. O que é que eu faço? Eu falo, falar é a ação. O que é que eu falo? Eu falo inglês, inglês é o objeto, é o complemento do verbo, né? Que se escreve em inglês, se escreve English. Desse jeito aí, como você está vendo, mas o som é um pouco diferente, né? Como quase todas as palavras, né? English. Veja só, o verbo speak se fala assim, speak. O K no final tem um som muito fraco, não é speak, não, é speak, speak.
você interrompe o C, interrompe o som do K um pouco antes. Speak. I speak. Ok? E a palavra English se fala English. English. Ok? Com esse H a mais que eu escrevi para dar o chiado, né? English. I speak English. Ok? Pronto, já temos aí a frase speak. Certo? Por que eu não estou usando mais o verbo can, que a gente já aprendeu? Porque agora a gente vai usar um verbo que muda de acordo com as pessoas, ok? Veja só agora, a Ana vai falar sobre o Pedro, então a Ana vai dizer, você fala inglês. Você aponta para o Pedro, né? E a frase traduzida é you speak English. You significa você, então a gente já sabe, né? You significa você, speak significa falar, English significa inglês. Você fala inglês. You speak English. Presta atenção que no português o verbo mudou de forma, mas no inglês o verbo não mudou. Ele continua speak, ok? Agora eu quero mostrar a você o seguinte. Não é por causa disso que você pode comemorar, o verbo no inglês não muda. Muda sim, mas aqui ele não mudou, porque ele vai mudar só num caso e eu vou explicar a você qual é esse caso, ok? Então, you speak English, ok? Agora a Ana quer falar com o Pedro, dizendo que o Mateus fala inglês. Então ela tem que usar a expressão ele, né? Ele fala inglês. A gente já sabe que o ele em inglês é he. Então, he... Ó, ele aponta para o Mateus, né? Estou falando sobre o Mateus. Então a frase é he speaks English. He speaks English. Você percebe? O he significa ele. He significa ele. Speaks significa falar. English significa inglês. Ok? English. Tá? Ei, olha só. O verbo mudou de forma no inglês. Nesse momento ele mudou de forma. E você vai ver que a mudança de forma é tão simples, mas tão simples, que é mais fácil entender no inglês do que no português, ok? Então, e a gente fala essa palavra como speaks. Speaks. O KS do final é x. X. Quase como um prato de bateria, tá? X. Então, speaks. Speaks. Tenta falar no espelho. Speaks. Ok? E aí nós vamos lá, a Ana vai falar ao Pedro sobre a Renata. Portanto, ela fala inglês. Ela fala inglês, she. A gente já sabe que ela em inglês é she, né? She speaks English. She speaks English. She significa ela, portanto, refere-se a Renata. Speaks significa falar, né? E English significa inglês. É parecido, olha, às vezes não é inglês e você apenas faz English. English, certo? É um pouco parecido, né? Apelei demais agora, né? Então vamos lá, a Ana vai falar com o Pedro, mas ela vai falar que eles dois falam inglês. A Ana vai dizer assim, Pedro, nós falamos inglês. Eu e você, né? Nós falamos inglês. A gente fala we speak English. We speak English. We significa nós. Speak significa falar, né? No caso aqui falamos. English significa inglês. Tem algum problema? Eu estou repetindo muito porque, vê, a única coisa que está mudando aqui é a pessoa. O resto aqui não muda e, claro, tem umas alteraçõezinhas de vez em quando aqui que a gente vai conhecer. Mas varia mais no português do que no inglês. Varia bem mais no português, né? We significa nós. Speak, falar. English, inglês, ok? Agora a Ana vai falar para o Pedro sobre a Renata e o Mateus, que está exatamente atrás de mim, que eu estou atrapalhando aqui, né? Então eu vou sair da frente um pouquinho só, para não atrapalhar tanto o Mateus. E olha só, a Ana quer falar sobre os dois, então a Ana vai dizer, eles dois, eles falam inglês. A Ana vai ter que falar they speak English. They, ok? Então, aquele they, que significa também eles ou elas, tá? Lembra de falar com a língua embaixo do dente. They significa eles ou elas. Speak significa falam ou fala, né? Falar.
English significa inglês, nenhum problema, né? Então, os verbos em português, vou voltar aqui, já que a gente apareceu de novo, né? Os verbos em português, eles variam sua forma. Eu estudo inglês. Você estuda inglês. Ele estuda inglês. Ela estuda inglês. Nós estudamos inglês. Vocês estudam inglês. Eles estudam inglês. Então perceba que existe um formato só para a primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular significa quem fala sozinho. Eu, né? Primeira pessoa significa quem fala. Singular significa uma pessoa só. Eu. Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa significa quem fala. Plural significa mais de uma pessoa. Então a gente usa o nós. Eu e mais alguém, né? Veja que tem um formato para a primeira pessoa, tem um formato para a primeira pessoa do singular, tem um formato para a primeira pessoa do plural. Eu estudo, nós estudamos. Aí tem um formato que serve lá para o você, segunda pessoa, para o ele, segunda pessoa, para o ela, segunda pessoa. Só um parêntese aqui. Se o seu professor de português, disser que o você é terceira pessoa, você aceita isso, tá? Porque você, no português, é terceira pessoa. A segunda pessoa, no português, é tu. Então, tu estudas. Se tivéssemos aqui um tu, estudas. E não seria o vocês a segunda pessoa, seria o vós. Vós estudais. Mas ninguém fala assim mais, ninguém fala. Então, tu é segunda pessoa, você é terceira. Mas eu estou ensinando você como se fosse segunda pessoa para comparar com o inglês, ok? Estou tentando fazer para comparar com o inglês. Não é certo dizer que você é segunda pessoa. Mas aqui, para o nosso estudo, para a gente poder entender o inglês, então o você é segunda pessoa, certo? Então perceba que para o você varia estuda, estuda e estuda. Para o vocês e para o eles, estudam e estudam, certo? Então, o verbo em português, verbos em português variam muito. Variam muito. Pelo menos aqui eu estou vendo 4 variações diferentes, certo? Ali onde tem ele estuda, eu posso trocar por José estuda. Lembre-se que nós podemos trocar o ele, o ela e o eles pelos nomes das pessoas. Então, ele pode ser José, estuda, pode ser Pedro, estuda, pode ser Cauã, estuda. Ela pode ser Ana, estuda, pode ser Clara, estuda, pode ser Emília, estuda. Eles, lá embaixo, pode ser, ó, nós temos o estudam para vocês e o estudam para eles. O eles lá embaixo não precisa ser eles ou elas. Pode ser elas também. Pode ser Ana e João, estudam. Pode ser Clara e Gabi, estudam. Pode ser Pedro e Mateus, estudam. Então, a terceira pessoa, ó, isso aqui é terceira pessoa. Na terceira pessoa a gente pode colocar o nome da pessoa se a gente quiser. Aqui também, ó, é terceira pessoa, onde tem eles e elas. Só que aqui é terceira pessoa do plural, né? Plural significa mais de uma pessoa. E aqui, onde tem ele e ela, é terceira pessoa do singular, ou seja, uma pessoa só. A gente já sabe essa diferença, já aprendeu isso, terceira pessoa. Primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa é quem ouve, terceira pessoa é o enxerido que está de fora, é o cara que não tem nada a ver com a conversa, nem está falando, nem está ouvindo, a gente está falando sobre ele, está fofocando sobre ele. A terceira pessoa não está na conversa, é outra pessoa, certo? Ok, os verbos em inglês também variam, mas variam um pouco. Olha só como é que os verbos em inglês variam. I speak English. You speak English, né? I speak English. Eu falo inglês. You, você, speak, fala English, inglês. Você fala inglês. Ok? Não mudou até aí, certo? Agora vem agora. He speaks English. Ele fala inglês. Ele fala inglês, certo? She speaks English. Ela fala inglês. It speaks English. Lembrando que o it é ele ou ela usado para animais ou objetos, certo? É meio estranho dizer que it speaks English, o cachorro fala inglês. It speaks English. É estranho. O papagaio, talvez, você aponta para um papagaio e diz it speaks English. Ele fala inglês, certo?
We speak English significa nós falamos inglês. You speak English, vocês falam inglês. Pode ser você fala inglês ou vocês falam inglês, certo? E o they speak English. They speak English, tá? De onde vem o they é eles ou elas, ok? Eles falam inglês, elas falam inglês. They speak English. Perceba que a mudança do verbo só acontece no he, no she e no it. Ou seja, a mudança do verbo só acontece na terceira pessoa do singular. Não acontece na primeira nem na segunda e não acontece em nenhuma do plural. A mudança do verbo só acontece na terceira pessoa do singular. Ou seja, ele, ela ou ele, ela para animais e coisas. E a mudança aqui entre nós é bem bestinha, viu? É só colocar um S no final do verbo. Alguns verbos precisam de mais do que a letra S. Depois a gente vai conhecer alguns verbos que precisam de mais do que a letra S. Mas a maioria dos verbos só muda acrescentando, ganhando, colocando uma letra S no final, só. Então, os verbos no inglês também variam, mas variam tão pouco, tão pouco. Eu não posso dizer he speak English. Não posso. He speak. Posso não. É he speaks English. E eu também não posso dizer you speaks English. Não posso. É you speak. Só muda no he, no she e no it. Só. Ok? Vai lembrar para isso para sempre, porque as questões aqui embaixo também vão falar sobre isso, ok? Eu posso dizer, quando eu vou falar sobre uma pessoa, Pedro speaks English, porque Pedro pode ser trocado por ele. He, ok? Cauã speaks English. Clara speaks English. Emília speaks English. Aí eu vou falar sobre um cachorro, Lulu. Lulu speaks English. Baleia speaks English. Baleia é um nome comum no Nordeste. Cachorro magro normalmente é chamado de baleia, certo? Então, baleia speaks English. O cachorro chamado baleia fala inglês, né? Speaks English. Ok? E lá embaixo, no they, eu posso trocar. Clara e Gabi speak English. Pedro e Mateus speak English. Porque eles são terceira pessoa, mas não no singular. Lembrando, o verbo só muda na terceira pessoa do singular. He, she e it. Só. O resto, o verbo permanece com um formato só. Não esquece isso, ok? Outro exemplo, vamos lá, vamos pegar o verbo play. I play soccer. Play significa jogar, jogar. Jogar um jogo, jogar um esporte, praticar um esporte. I play. Também pode ser brincar e também pode ser tocar um instrumento. I play piano. Eu toco piano. I play guitar. Eu toco violão. Certo? Pode ser. Mas aqui a gente está lendo como jogar. I play soccer. A palavra soccer, significa futebol. O nosso futebol que a gente costuma jogar aqui no Brasil, certo? Essa palavra é usada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, soccer significa o nosso futebol. Quando os Estados Unidos falam futebol, eles estão se referindo ao futebol americano. Aquele futebol deles, que tem aquela bola oval, que parece um, sei lá, parece um ovo, né? Aquela bola em formato de, sei lá, losango, parece um balão de São João, e que o pessoal usa capacete, aquelas armaduras, e é um quebra-pau desgraçado, um batendo no outro. Aquilo ali é futebol americano, e eles chamam de futebol. Os americanos chamam o nosso futebol de soccer, ok? Os ingleses não usam a palavra soccer. Os ingleses usam a palavra futebol para o nosso futebol. O nosso futebol se chama futebol na Inglaterra.
e nos Estados Unidos é chamado de soccer. Cuidado com esse R duplo que eu botei aqui, né? Eu botei um R duplo aqui porque é aquele R do interior de São Paulo, bem puxado, né? Interior, professor, certo? Soccer, soccer, certo? Soccer, ok? É só esse R aí puxado. Então, I play soccer significa eu jogo futebol. You play soccer significa você joga futebol. O verbo não mudou, o verbo vai mudar agora. He plays soccer. A gente fala plays, ok? Plays, com S no final, realmente. Então, aqui nós temos ele joga futebol, ela joga futebol. Plays. It plays soccer. O cachorro joga futebol, ele joga futebol, ela joga futebol. O it é para animais ou objetos. Plays soccer. We play soccer. We play soccer. Nós jogamos futebol, certo? You play soccer. Vocês jogam futebol. They play soccer. Eles jogam futebol. They, não esquece, língua embaixo do dente, entre o lábio e o dente. They play soccer. Tá vendo de novo? A mudança só aconteceu no he, no she e no it. A mudança do verbo só acontece na terceira pessoa do singular. No ele, no ela ou no ele, ela para animais ou coisas, que pode ser o nome das pessoas. Eu posso, em vez de colocar he, eu posso colocar Pedro, eu posso colocar Mateus, qualquer pessoa. Então aqui poderia ser Mateus plays soccer. Ana plays soccer. Sei lá, Amora plays soccer. Amora é o nome de uma cadela São Bernardo que eu tive. Então, isso é terceira pessoa do singular. O verbo muda de formato, ganha uma letra S normalmente, ok? Com isso, a gente finaliza a nossa aula número 4. Foi rapidinho aqui, um pouco mais rápido do que a aula número 2, que foi grandona, né? Então é isso. O que você vai fazer agora? Você vai aqui embaixo, na página onde você está vendo esse vídeo, responder às questões que foram criadas, as 10 questõezinhas que foram criadas para você. Você responder. E se você conseguir mais do que 7 pontos, 7 ou mais, pode passar para a aula 5. Se você fez uma prova e você errou muito, não entendeu, né? Você tirou menos do que 7, 6, 5, 4, então, por favor, vê essa aula de novo. Todo esse curso está sendo criado para você aprender. Eu não estou te enganando, estou criando um material gratuito de boa qualidade, meu maior esforço é botar isso funcionando para você. Então você não se engane também, se você percebeu que não entendeu, assiste de novo a aula. Não precisa correr, você não tem que correr para terminar tudo, você tem que entender. Este curso não é para você correr e ganhar um certificado. Esse curso é para você entender. Aí, quando você for fazer um curso que dê certificado, for fazer um treinamento, ou você for, sei lá, fazer uma entrevista de emprego, ou fazer uma prova na escola, e aí você vai poder falar inglês, ler um texto em inglês, entender o que está sendo dito, ok? Então, por favor, calma, pé no chão, faz as questões. E se você não está vendo essas questões, se você está vendo esse vídeo na internet, você está vendo esse vídeo no YouTube, está vendo esse vídeo pelo WhatsApp, você recebeu esse vídeo por algum lugar, mas não está vendo as questões aqui em cima, aqui embaixo, não está vendo aqui em cima o assista esse vídeo primeiro, o título lá, quer aprender aula 4 inglês, não está vendo isso, está vendo esse vídeo no YouTube? Pronto. Então o endereço para você pegar as questões é esse aqui, ó, bit.ly inglês JA 004. Inglês já 004 é o endereço para você baixar essa página com essas questões, ok? Com isso a gente termina a nossa aula número 4. Eu agradeço mais uma vez. Não desista. Pode ser cansativo,
Mas se você estiver entendendo, se você está conseguindo compreender essas regrinhas que eu estou aprontando para vocês, para a gente poder estudar mais, a cada passo um degrauzinho, subindo na escadinha, se você está conseguindo entender, se está entrando na sua cabeça, você pode assistir o vídeo uma vez mais, fazer as questões, está entendendo, é isso que importa. Eu estou fazendo o máximo que eu posso só para você entender inglês, ok? A gente se vê então na aula de número 5, se Deus quiser. Um abraço, Deus te abençoe e até lá.